Oi, sumida, tudo bem? Abençoada! Vamos começar uma live especial agora, uma aula que tem o tema Nunca Sou a Sumida, como reverter isso. Essa aula é especial para aquela pessoa que ela começa a conhecer alguém, mas nunca prospera para um relacionamento equilibrado. Seja bem-vinda! Antes de eu começar aqui com vocês, eu quero dar um recado. Deixa eu ver se todo mundo recebeu. Eu estou ao vivo. Perfeito, todo mundo recebeu. Tudo certinho. Mas qual que é o recado? Essa semana está acontecendo uma sequência de 7 aulas. Começou segunda-feira e vai até domingo. Para você ficar sabendo dos horários, tá? E não perder nenhuma aula aqui ao vivo comigo, no YouTube ou no Instagram, é só você ir aqui no meu perfil do Instagram e aí você vai clicar ali e vai ter um site. Nesse site, você consegue clicar nele e tem um menu. Meu atendimento, tem o desafio dos 21 dias e tem um botão embaixo que é o grupo Abençoadas. É um grupo no WhatsApp onde eu coloco materiais diariamente ali, tá? Esses materiais têm qual intuito? De te ajudar a destravar a vida amorosa para ter um relacionamento de valor, tá bom? Então esteja ali para você poder participar de todas as lives. Nós já tivemos 3 lives, ó. Solteiro até quando? Nessa live eu expliquei como quebrar o ciclo, né? E expliquei o porquê que a pessoa está solteira por tanto tempo, para ela entender o porquê para poder mudar. Terça-feira tá salvo também aqui no Instagram, tivemos uma live Como superar ou voltar com o ex. Muito interessante essa aula. Principalmente para pessoas que estão com a vida amorosa travada depois de um último relacionamento traumático. Ontem à noite tivemos uma aula Como equilibrar um relacionamento falido. Essa aula eu falo para a pessoa, mesmo que ela está solteira, ela assistir, para ela identificar o comportamento dela, né, nos relacionamentos. Para o próximo, ela saber fazer a parte dela bem feita. Estamos aqui agora para nossa quarto tema, né? Que é Nunca Sou Assumida, como reverter isso. E temos live ainda sexta, sábado e domingo com temas sobre como quebrar ciclos ruins, como melhorar amor próprio e autoestima. E um outro que é para tirar a dor da vida amorosa. Tá certo? Então, recado dado, vamos começar aqui. Bom, é o seguinte. O que acontece? É o seu agir que manda em tudo. O que é o seu agir? Presta atenção. Lembra aquele exemplo bobo que eu sempre dou? Básico. Se eu planto morango, eu colho morango. Se eu planto uva, eu vou colher uva. Então, quando eu estou num ciclo de relacionamento ruim, num ciclo repetitivo na vida amorosa, eu começo a ficar com alguém, aí no comecinho ali, legal, a pessoa se dedica, de repente sai. Tudo bem, pode haver uma incompatibilidade? Pode, né? Não é todo mundo que vai ter uma compatibilidade com a gente, não se sinta rejeitada. Porém, quando acontece isso constantemente com uma pessoa, ela não tem aquele problema que a gente fala de atrair, ela atrai, né? Lógico, quando a pessoa já não está atraindo parceiros, aí é outra situação que a gente falou na live Solteira até quando? Que foi segunda-feira. Mas quando ela atrai pessoas, mas essas pessoas não ficam, aí eu não estou com, vamos dizer assim, entre aspas, problema para atrair, né? A minha energia já está melhorando. Só que o seu agir, o seu comportamento não está tão adequado. Tá? Por que não está tão adequado? Ó, vamos lá. Imagina que você começa a ficar com uma pessoa. O que você sente quando você começa a ficar com essa pessoa? Vou dar um exemplo. Você começa a ficar com alguém, aí você já começa a se comparar, achar que você não é bonita o suficiente, que você não vai ser assumida, você já começa a demonstrar insegurança, às vezes você começa até a cobrar. Essa pessoa
ela vai te dar uma resposta, porque você plantou um sentimento. Qual resposta que ela vai dar? Ela vai se afastar. Lembra? Eu planto, eu colho. Agora, olha só. Quando você começa a ficar com uma pessoa e você começa a perceber o seu comportamento, você começa a controlar suas emoções, você sabe que se for para dar certo, vai dar certo, porque Deus está no comando da tua vida. Você não vai pressionar, você vai continuar se cuidando. E aí o que acontece, minha querida? Essa pessoa olha para você e pensa assim: essa pessoa é diferente. Eu quero ela para mim. Gente, é assim, ó. Imagina que um homem ele tá conhecendo ou conversando com 2, 3 pessoas, sei lá, às vezes ficando. Qual que ele escolhe? Sabe qual que ele escolhe? Aquela que é diferente. Porque se tem 2, 3 que tá fácil, dá tudo, é insegura, até cobra, exige dele, gente, ele sente que tá fácil. Aquela diferente, não é que pisa nele, mas ela tá vivendo a vida dela. Ela não tá se doando em excesso. Ela tá assim, deu certo, deu, não deu, beleza, tá, tchau, depois a gente conversa. Aí ela, sei lá, vai fazer alguma coisa. Cara, muda tudo. Ó, eu atendi uma moça que ela me procurou faz umas 4, 5 semanas só. E ela disse assim: André, esse ano eu conheci e comecei a ficar com 4 ficantes. 2, 3 semanas, esses ficantes todos foram embora. E agora eu tô no 5º ficante desse ano. Tô tentando, mas olha, ele já tá começando a ir embora. O que tá acontecendo? Aí eu falei: o que você acha que é? Aí ela falou assim: ah, André, hoje em dia tá complicado, né? Homem não presta, homem é sem vergonha, tá. Eu falei: olha, eu concordo para você que não tá tão simples. Mas no ano passado, nos outros anos, sempre aconteceu isso, sempre, André. Então assim, ó, todos acontece a mesma coisa. Será que todos estão errados? Tá tudo perdido? Ou será que são as suas atitudes que estão ajudando a isso dar errado? E aí ela começou, né, no meu atendimento, a gente conversando ali diariamente, ela começou diariamente a trazer o que está acontecendo. Eu falei assim para ela: tudo você me traz para mim, né, para eu poder identificar. O que você está falando com ele? O quê? Então ela gravava áudios, mandava print, mostrava. Gente, em 2 dias, eu consegui mostrar para ela assim: olha, desculpa a situação, mas você está estragando tudo. Você está cobrando o ficante. Mas André, ele falou que a gente ia sair. E aí, ele deu um balão e não saiu comigo. Como que eu não vou cobrar? Eu não aceito isso. Eu sou uma mulher empoderada. Falei: olha, você está falando uma coisa, mas é outra. Você não é empoderada e você aceita. Como, André? Olha, você está ficando com uma pessoa, ele deu um balão, aconteceu alguma coisa. Quando você cobra ele, você está aceitando. Porque você permanece ali. Isso aí não é uma mulher empoderada. Como que uma mulher empoderada, como você diz, agiria? O ficante, desmarcou, deu um balão. Ah, beleza. Sai com uma amiga, vai tomar um sorvete, vai num cinema, posta uma fotinha, vai viver sua vida. Na outra semana, vamos supor que ele venha conversar. Converse menos, porque esse cara errou com você. Se ele errou com você, ele merece menos atenção. Aí, esse cara veio, de novo, chamou para sair. Poxa, não posso. Agora essa semana não vai dar, eu tenho muito compromisso. Deixa para a próxima. Ela não aceitou de primeira, porque ele já deu uma mancada. Na outra semana, ele começou a se doar mais intenso. Passou 3 semanas, ele pediu ela em namoro. Por quê? Antes, ela estava muito disponível, puxando assunto e conversando e cobrando. E ela fazia isso em todos. Esse homem olha e pensa: Maria,
Que função? É isso, gente. Quando ela vai e fala, esse homem pensa, meu Deus, essa ficante está me cobrando desse jeito, imagina um namoro, tô fora. É por isso que eu falo para vocês. A gente ensina o outro a nos tratar. E não é falando. Gente, falar até papagaio fala. A gente tem que agir. Você percebe nesse exemplo que ela não falou? Ó, você falhou comigo, você desmarcou, eu tô chateada, não tô te respondendo e não quero sair com você. Isso só te diminui. Não. Ah, não deu para sair? Beleza. Ela seguiu a vida dela. Saiu com uma amiga, no outro dia foi num churrasquinho com outra. Segunda-feira ela foi pra academia, postou foto. Ele veio, oi, beleza. Ela não deu muita bola. Aí ele veio de novo. Convidou ela para sair. Ela falou, não posso essa semana. Vamos ver na próxima. Ah, por quê? Não, eu tô fazendo umas coisas minhas. Eu já começo a pensar, será que eu tô na jogada? Aí na outra semana ele veio e se dedicou. Aí eles saíram, namoraram, beijaram. Foi legal. Não ficou de conversinha. Ah, porque você fez... Não. Aí o que aconteceu? Passa-se uns dias, ele deu até um presentinho e pediu namoro. Ele viu que aquela, ele tá perdendo. Ela se valorizou, então ele valoriza. Tem uma frase que eu gosto que é assim, você não é centro de reabilitação de marmanjo. Você não tem que ficar lá tentando ensinar o cara falando, agindo ok. Gente, é igual assim, ó, pai e mãe. Já viu aquela criança que está fazendo uma coisa errada, o pai fala, não faz, e conversa, e mostra. Tem uma hora que o pai tem que dar uma de doido. Punir a criança. Você fez isso? Ok, ó, uma semana sem celular, tipo, tirar a atenção da criança. Para ele refletir da próxima vez agir em um comportamento mais equilibrado. Então é isso. Pai e mãe, quando fala, não adianta. Agora, quando você quebra a cara, você dá valor no que eles falaram. É a mesma coisa essa pessoa que está se relacionando. Quando você fica falando, não adianta, só piora. Você tem que agir. Outro ponto importante, eu já falei isso para vocês. Sobre o tijolinho, a técnica do tijolo. Principalmente com o ficante, tem que ser observado. O que é a técnica do tijolo? É assim. Imagina que você vai construir uma casa com uma pessoa. Você coloca um tijolo, a pessoa coloca outro. Aí você coloca uma pessoa, outra. Aí você coloca uma pessoa, outra. Há uma construção. Agora imagina que você vai construir uma casa com esse cara. Você coloca um tijolo, ele outro. Aí você coloca 2, ele 1. Aí você coloca 3, ele 1. Aí você coloca 20, ele 1. Você está se doando mais. Essa casa nunca vai estar pronta. E se isso é um relacionamento, esse cara está colocando menos. Você demais. Você está cansada e ele folgado. E aí, de tanto você colocar, esse cara coloca menos e está se sentindo, está folgado, ele se sente pressionado. Você faz demais, ele não faz tanto, ele se sente pressionado, ele vai embora. O que é a técnica do tijolinho? O ficante se doou um pouquinho? Se doa. Se doou um pouquinho? Se doa. Não se doe mais. Ah, eu sempre chamo ele. Deixa ele chamar. Ah, mas se eu não chamar, ele não vem. Então esse cara já não é para você. Nesse momento, não. Segue sua vida. Se ele começar a se doar, ok. Porque senão, você pode até conseguir um namoro com esse cara, mas ele nunca vai ser o homem ideal. Ele vai estar pela metade e daqui a pouco ele desculpa falar, dá um pé na bunda. Então se doe menos. Se doe menos é até assim, gente, até no WhatsApp. Sabe? Ah, tá conversando, beleza. De repente a conversa tá meio morrendo, fala assim, ó, tô indo pra academia, depois a gente se fala. Esse cara daqui a pouco quer você. Agora tem gente lá que chama o cara sempre, ele tá falando pouco e ela tá lá, puxando assunto. Aí o cara manda um negócio, ela manda um textão. Peraí, você tá se doando demais, você tá se desvalorizando, não é a hora. Tem gente que fala assim, que eu sou intensa. Gente, eu já falei, ser intenso é uma coisa.
Então eu sou intenso comigo, na minha vida, tenho prazer em viver, em trabalhar, em me divertir. Agora, ser intenso com o outro, presta atenção, ser intenso com o outro, quando essa pessoa não está sendo recíproca, é um desequilíbrio emocional. Você está mal emocionalmente e colocou, né, esse texto de que você é intensa, só para você não curar a sua dor. Ah, eu sou assim mesmo, eu me dou, eu me entrego. Vai continuar quebrando a cara, enquanto não curar essas dores emocionais. Vai por fase. É igual aquela situação. Tem gente que fala, mas a gente pode transar no primeiro encontro? Pode. Quantas pessoas que eu atendo que transaram no primeiro encontro estão juntas? Só que ela tem que entender uma coisa. Foi no primeiro encontro tal? Gente, depois de uns dias, se der uma caída, para de pôr seu tijolinho. Daqui a pouco o outro vem de novo. Agora o que acontece? Ficamos no primeiro encontro, né? Transamos, tá bom. Aí no outro dia você já tá lá, muito intensa, achando que encontrou o amor da tua vida, se doando, aí ele vai se afastando. Não é esse o problema. Lógico que assim, gente, é comprovado que um homem demora muito mais que a mulher para se apegar. A mulher é mais rápido, o homem demora às vezes meses. Então assim, a gente vê na internet muita gente ensinando assim, e tá certo, né? Ah, começou a conversar com um cara? Conversa. Ele chamou para sair? Fala na semana que vem. Saiu a primeira vez, ele quer vir em casa, ou na casa dele, não, vamos no cinema, dá uns beijinhos, na outra semana vamos jantar. Aí esse cara vai se conectando, aí quando transa, ele já está mais conectado emocionalmente. Só que isso também não é garantia. Porque tem gente que faz isso, e desculpa falar, não chega nem a transar, porque ela já assustou o cara de tanta doação, tanta conversa, tanto... Uma coisa que eu observo muito, em 60% ou 70% dos atendimentos que eu faço, desculpa a expressão, tá? Mas você fala demais. Gente, se eu saio com uma pessoa, eu estou interessado, ela mais na dela, quieta, aí eu pergunto um negócio, ela fala pontualmente, ela não conta os traumas dela todo, aí eu fico querendo saber. Aí de repente eu tô falando com ela, tá meio assim, ela, vou na academia, depois a gente se fala. Aí eu fico, opa, peraí, eu vou chamar ela de novo. Agora, presta atenção, quando você começa a ficar com uma pessoa, você já conta sua vida, seu passado, seu tipo de sangue, seus ex-relacionamentos. Essa pessoa já sabe tudo. É como se você não criasse um querer descobrir no outro, um mistério. Então assim, vai devagar, você não precisa falar tudo. Deixa a pessoa questionar, deixa ela criar interesse. Deixa ela querer descobrir. Só que aí, gente, entra um ponto, né? O que eu estou trazendo aqui para vocês é algo que eu digo assim... profundo, mas simples ao mesmo tempo. Só que a maioria das pessoas até sabem disso, mas na hora ela se emociona e não consegue agir da forma certa. Aí a gente entra em outro nível, né, que a gente fala. Se a pessoa tem dores emocionais, traumas de outros relacionamentos, de infância, ela não consegue, mesmo sabendo que ela está fazendo errado. Eu vou dar um exemplo. Tem uma dessas mulheres que eu atendi, essa faz o quê? Uns 2 meses que eu atendi ela. Ela sempre se doa demais pro ficante, quer fazer dar certo. E que nem o ficante sumiu, ela conversou com ele, ele não respondeu, ela acha que um dia depois ela tem que ir lá falar com ele, porque senão ele vai esquecer ela. Olha só o nível. Então, ela se doa demais, né?
E aí, nesse se doar demais, gente, o que aconteceu? Ela começou a perceber que, assim, ela era uma criança que ela não era amada na infância, ela não se sentia amada por pai e por mãe. Então, ela tem uma dor, uma ferida lá dentro, emocional, que ela acha que ela não merece ser amada, na verdade, porque ela não foi amada por pai e por mãe. É o que ela sente, tá? Então, assim, eu não sou digna de receber amor seu, porque eu não fui digna de receber dos meus pais. Então, para eu receber o seu amor, eu preciso me doar demais para você. E aí você começa a se doar demais e o outro se afasta. Você não entendeu ainda que você tem que se cuidar e se doar para si mesma. Porque o outro vai nos amar quando a gente nos amar primeiro. Então, a visão dela de relacionamento está toda distorcida. Aí ela começa com aqueles discursos de que eu faço tudo para todo mundo e ninguém me ama. Mas é isso mesmo, é fato. É que te ensinaram errado. Na infância te ensinaram, né, com a sua vivência, que você tem que se doar para os outros para ser amada. E não é assim que funciona. Quanto mais você se doar para o outro, pior vai ser. Ok? Eu quero responder perguntas de vocês agora. Tá? Quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. É só você escrever aqui nos comentários. Tá? André, eu estou me sentindo assim. André, comigo aconteceu essa história, essa situação. Fique à vontade. E enquanto vocês fazem perguntas, eu vou falar sobre o grupo do WhatsApp para quem entrou aqui novo. Esse grupo do WhatsApp, gente, tem um link aqui no meu perfil, no meu site. É só você entrar, ali tem um botão atendimento, tem um botão do desafio dos 21 dias e tem um botão embaixo que é do grupo Abençoadas. Esse grupo é um grupo permanente. A gente tem 38 grupos, tá? Onde eu todo dia envio algum material exclusivo ali para ajudar vocês a ficarem bem, a destravar a vida amorosa para ter um relacionamento de valor. E nessa semana está acontecendo uma sequência de 7 lives. E lá eu envio os horários, a agenda certinho todos os dias. Cada dia num horário, tá? Porque eu poderia colocar no mesmo horário? Não conseguiria. Porque a cada dia eu tenho uma agenda de atendimento. Ontem mesmo, eu tinha atendimento, teve o dia todo, mas tive 7, 8 e 9 horas. Aí eu acabei às 10, por isso que a nossa live de ontem foi às 10h30. Hoje eu não tinha horário, então eu tô aqui na hora do almoço, tá? Então assim, eu coloco esses horários dessa forma. Então vocês vão ver que sexta, sábado, domingo tem lives em horários diferentes. Lá eu coloco tudo, tá bom? E se você perdeu as nossas 4 lives que já aconteceu, né? 3, segunda, terça e quarta. No meu perfil aqui do Instagram, André Rejane Reserva, está salvo. E eu também vou subir lá no meu YouTube, André Rejane. Tá bom? E é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Creio que vocês entenderam. Hoje eu abri caixinha de perguntas também aqui no meu Stories do Instagram. Tá? Se você não conseguir perguntar aqui, vai lá no Stories do Instagram, faz sua pergunta que eu vou responder hoje a vocês. Provavelmente mais à noite. Tá bom? E é isso. Chegou uma pergunta, eu vou responder, tá, Andressa? Mas o que eu quero falar pra vocês, gente? Se tiver difícil, busca ajuda, sabe? Vai lá no meu perfil do Instagram, no site, André Rejane, atendimento. Conta a sua história pra mim, grava um áudio, tá? Eu vou responder você, eu vou te explicar onde você tá acertando, onde você tá errando. Eu vou explicar sobre meu atendimento, tá bom? E é isso, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Andresa. Me posicionei com um ficante para saber o que queria e depois então ficou estranho. Foi se afastando, postou indireta no status e não veio conversar. Eu fui viver, parei de ver os stories. Tentei conversar, fiz certo? Andresa, eu digo assim, ó. Depende do momento. Vamos supor que eu estou te atendendo, tá? Eu vou analisar como que você está tratando esse ficante. Por quê? Se você está tratando certo como ficante, como eu expliquei nessa aula,
e passou 2, 3 meses, o cara não pediu em namoro, eu vejo que é hora de você chegar e falar: qual que é a tua, meu filho? E se ele não se manifestar, vai embora. Porque eu, como homem, e atendendo muitos homens, a gente sabe quando a gente fica com uma pessoa e dá 2, 3 meses, a gente já sabe se a gente quer essa pessoa ou não. E se a gente não assumiu é porque a gente não quer. Então, se você está tratando ele como ficante e não teve esse pedido, é hora de vazar mesmo. Agora, aonde eu vejo errado? Você não está tratando ele como ficante. Está tratando diferente do que eu ensinei aqui nessa aula. E aí você vai dar um ultimato nele? Você está dando um tiro no pé. Então, imagina que você está ficando com alguém. Imagina que você está errando, fazendo diferente do que eu estou explicando nessa aula. Ao invés de dar um ultimato, eu aplicaria tratar ele como ficante por alguns meses, 1 ou 2, e se não rolar uma evolução, aí eu dou ultimato. Você entende esse raciocínio, né? Tá bom? Paty, estou ficando com uma pessoa desde novembro e agora ele foi morar em outro estado. Mas quando ele vem para casa, ficamos. Gostaria de mais interesse da parte dele. Como devo agir? Paty, é a que eu acabei de falar. Desde novembro já são 10 meses. Para mim, gente, é 3, 4 meses. Se não rolou, tá na hora de tomar uma atitude. Você tem que identificar. Você está tratando demais como ficante e tal? Por exemplo, uma hora que ele vier, fala não. Ah, vocês conversam todo dia? Para de falar um pouquinho. Se doa menos. Aí, de repente, ele vai te questionar, fala: cara, olha, que desculpa a sinceridade, é que nossa situação já está se enrolando há muitos meses, não tem algo mais sério e eu quero um namoro, então é melhor a gente ir parando aos poucos. Mas você entende que você agiu se doando menos, tratando como ficante, para depois se posicionar. Entende? Tá? Andressa, ele diz que está com uma confusão interna. Andressa, conversa para boi dormir, desculpa a expressão. Presta atenção. Analisa, você está agindo como ficante mesmo? Sim. E aí eu já me posicionei e ele falou que está numa confusão interna. Ok, você já tem uma resposta. Ele não quer um relacionamento inteiro. Você quer um inteiro? Então você tem que falar não para ele. Aí o que acontece? De repente, ele vai sentir que perdeu e vai vir. Se ele vier, só aceita dar um beijo se tiver rolado o pedido de namoro, senão não. E muitas vezes você vai fazer isso, ele não vai corresponder, porque às vezes não é o que ele quer realmente. Mas você está se liberando disso e vai vir outra pessoa. Gente, as pessoas quando eu começo a atender, eu sempre falo assim, você está pensando com o coração. E o seu coração hoje, né, está com dor. Você tem que pensar com a razão. Aí é incrível, porque a gente conversa, ela começa a pensar com a razão, agir com a razão. Aí tudo muda. É maravilhoso. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, que agora eu tenho meia horinha para poder almoçar e daqui a pouco voltar meus atendimentos, tá bom? E é isso. Deus abençoe vocês. Amanhã também, sexta, sábado, domingo, tem live. Sejam bem-vindos. Curte, envia para alguém que faz sentido. Deus abençoe vocês. Vamos se cuidar, vamos se amar.